Paz do Senhor, meus irmãos, louva a Deus por mais um dia, por estarmos aqui, tendo a oportunidade de aprender mais da palavra do nosso Senhor. Louva a Deus também pela vida do pastor Valdemiro, por todo o apoio e incentivo que ele tem dado a esse trabalho, a esse ministério, irmãos. Hoje o pastor Robson não pôde estar conosco, mas hoje nós iniciaremos já a 6ª lição da nossa Escola Bíblica Dominical do 2º trimestre de 2020. Já estamos quase na metade do nosso curso. Hoje nós estamos estudando o livro de Efésios, irmãos. Antes de iniciarmos a aula, vamos fazer uma breve oração. Senhor Deus amado Pai, eu te louvo, Pai, por esse dia, por este momento. Eu te louvo, ó Pai, por cada vida, ó Senhor Deus, que está investindo o seu tempo para aprender um pouco da Tua palavra, aprender a Tua vontade para as nossas vidas, ó Deus, para aprender, ó Pai, o Teu Evangelho, para a glorificação do Teu santo nome, ó Deus. Eu te louvo, ó Pai, pois o Senhor permite, ó Pai, que isso, apesar deste momento que estamos vivendo de pandemia, o Senhor permite que nós assim façamos, que nós continuemos a obra que o Senhor colocou em nossas vidas, ó Deus. Conduza-nos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, por meio do Teu Espírito, esse estudo, ó Pai, capacita-nos, ó Deus, a expor a Tua palavra, ó Deus, pois a palavra é do Senhor, ó Pai, que ela seja exposta aqui, para a edificação da Tua obra, edificação da Tua igreja, para a honra e glória do Teu santo nome, Deus. É isso que eu oro e te agradeço, no nome santo de Jesus Cristo. Então, irmãos, iniciando hoje a 6ª aula, conforme falei, da nossa EBD, o que nós já vimos nas outras 5 aulas? Nós aprendemos que essa carta que Paulo escreveu aos Efésios, ela foi escrita por volta de 60 a 62 depois de Cristo, quando ele estava em Roma preso. Este foi o cenário no qual ele escreveu essa carta à igreja. Aprendemos que nós fomos eleitos pelo Senhor em seu pré-conhecimento, na sua presciência, e que somos chamados, vocacionados para termos uma vida santa e irrepreensível diante dele. E que somos vocacionados, irmãos, a ter uma vida nova, vivemos em novidade de vida, que foi o que estudamos na aula passada. A aula de hoje, irmãos, fala da condição dos gentios sem Deus. Esse é o tema da aula 6. Nessa aula vamos falar, irmãos, não somente das condições dos gentios, que são os gentios sem Deus, mas vamos falar das condições das pessoas que não têm a Cristo, que não conhecem o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, assim como éramos nós outrora, antes de aceitarmos ao Senhor. Nós vivíamos nessas condições, onde o nosso destino era o inferno, o nosso destino era o fogo, a separação eterna do nosso Senhor. E muitos milhões de pessoas estão vivendo sobre essas condições e não sabem da esperança que elas têm em Cristo Jesus, irmãos. O nosso texto áureo da lição está lá em Efésios 2, versículo 11, que diz o seguinte: portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, erais gentios na carne e chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens. Vamos prestar atenção em algumas palavras, irmãos, para entendermos bem esse versículo do texto áureo. Portanto, lembrai-vos de que vós, ou seja, lembrai-vos que nós, no outro tempo, ou seja, anteriormente, no passado, éramos gentios. Ou seja, quem eram os gentios? Era um povo que vivia fora da aliança do Senhor. Era o povo que estava fora da aliança que foi feita com Abraão, que foi feito com Moisés 430 anos depois. Então era um povo que não conhecia as promessas do nosso Senhor. Era um povo que estava afastado do conhecimento do Senhor e que tinha uma vida idólatra, e uma vida que prestava cultos a vários deuses pagãos. Esse era o povo gentil. Que eram esses gentios na carne, ou seja, no nascimento, chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão. A circuncisão, irmãos, ela evidenciava a aliança que o Senhor fez com o teu povo. E essa aliança, como vamos ver mais em frente em Êxodo, ela aponta para a santificação do teu povo, do povo do Senhor. Então é de suma importância nos atentarmos que toda a promessa do Senhor depende da fidelidade do povo, da fidelidade de viver, de andar conforme os preceitos do Senhor nas Sagradas Escrituras. Andar
no modo de vida de santificação, né? Como diz lá em Hebreus 12, versículo 4, sem santidade ninguém verá o Senhor. Né? Então a condição, né, depois de sermos justificados, lavados no sangue do Cordeiro, termos nascido de novo, precisamos ter santidade. É de suma importância, irmãos. A verdade prática vai dizer que outra hora sem Deus, por meio de Cristo, os gentios tornaram-se descendência de Abraão e herdeiros das promessas. Irmãos, o que isso quer dizer? É que em Cristo Jesus, nós que antes estávamos fadados à morte, fadados ao inferno, à separação eterna do Senhor, fomos em Cristo Jesus enxertados na oliveira. Vamos prestar atenção no texto de Romanos 11, dos versículos 11 ao 24. Romanos 11, do 11 ao 24, que diz o seguinte: novamente pergunto, acaso tropeçaram para que ficassem caídos? De maneira alguma. Ao contrário, por causa da transgressão deles, veio a salvação para os gentios, para provocar ciúme em Israel. Mas, se a transgressão deles significa riqueza para o mundo, e o seu fracasso riqueza para os gentios, quanto mais significará a sua plenitude. Estou falando a vocês, gentios, visto que sou apóstolo para os gentios, exalto o meu ministério, na esperança de que alguma forma possa provocar ciúme em meu próprio povo e salvar alguns deles. Pois, se a rejeição deles é a reconciliação do mundo, o que será a sua aceitação, senão vida dentre os mortos? Se é santa a parte da massa que é oferecida como primeiros frutos, toda a massa também o é. Se a raiz é santa, os ramos também o serão. Se os ramos foram cortados, e você, sendo oliveira brava, foi enxertado entre os outros, e agora participa da seiva que vem da raiz da oliveira cultivada, não se glorie contra esses ramos. Se o fizer, saiba que não é você quem sustenta a raiz, mas é a raiz a você. Então você dirá, os ramos foram cortados para que eu fosse enxertado. Está certo, eles, porém, foram cortados devido à incredulidade, e você permanece pela fé. Não se orgulhe, mas tema, pois se Deus não poupou os ramos naturais, também não poupará você. Portanto, considere a bondade e a severidade de Deus, severidade para com aqueles que caíram, mas bondade para com você, desde que permaneça na bondade dele. De outra forma, você também será cortado. E quanto a eles, se não continuarem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é capaz de enxertá-los outra vez. Afinal de contas, se você foi cortado de uma oliveira brava por natureza e de maneira antinatural, foi enxertado em uma oliveira cultivada, quanto mais serão enxertados os ramos naturais em sua própria oliveira. Glória a Deus, irmãos. Então, fomos enxertados na oliveira, né? Onde os ramos lá estavam, que era Israel. E nós somos enxertados de maneira antinatural. Nós temos que nos manter, porque também podemos ser cortados dela. Como que nós nos mantemos? Andando de acordo com os preceitos do Senhor, com os preceitos das Sagradas Escrituras, andando em santidade de vida. Irmãos, a leitura bíblica em classe, ela está em 2 livros, né? Na carta de Efésios, capítulo 2, versículos 11 e 12, e em Romanos 4:12. Acompanhe, por favor, a leitura. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, eres gentios na carne, e chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feita nas mãos dos homens, que naquele tempo estavais sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Era assim, irmãos, que nós estávamos outrora. Era assim que nós andávamos antes de Cristo Jesus. Andávamos sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos ao concerto da promessa, da aliança do Senhor com Abraão e Moisés, não tendo esperança e sem Deus no mundo. O texto de Romanos 4:12 e 14. E fosse pai da circuncisão, aqueles que não somente são da circuncisão, mas que também andam nas pisadas daquela fé que teve nosso pai Abraão,
que tiveram na incircuncisão. Porque a promessa de que havia de ser o herdeiro no mundo não foi feita pela lei a Abraão, ou a sua posteridade, mas pela justiça na fé. Pois, se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa é aniquilada. Glória a Deus, irmãos. O objetivo da nossa aula de hoje é esclarecer de que modo os gentios estiveram privados da promessa messiânica. Ainda, conceituar espiritualmente a circuncisão e a incircuncisão, explicitar a antiga condição dos gentios sem Deus e sem Cristo, afirmar que, desprovidos de Deus, os gentios marchavam para a perdição eterna. Desculpe, irmãos. A introdução desta aula vai dizer o seguinte: na presente lição, veremos que o autor de Efésios lembra aos gentios de que antes da regeneração, eles eram incircuncisos e haviam experimentado 5 formas de privação. São as 5 formas que ressaltamos nos versículos 11 e 12, lá em Efésios, que é o que? Estavam sem Cristo, separados de Israel, alienados quanto à promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Logo estudaremos cada um desses aspectos. Irmãos, antes de Cristo, nós, gentios, estávamos vivendo sem esperança. Estávamos vivendo uma vida que nos levava ao inferno, era o nosso destino. Uma vida onde não tínhamos significado, não conhecíamos ao Senhor. Um comentarista bíblico que viveu entre os séculos 17 e 18 vai dizer o seguinte acerca desse versículo: que vocês, ou seja, nós, deveríamos lembrar o que vocês foram para se humilharem e despertarem seu amor e gratidão a Deus. Então, irmãos, é importante nós termos isso. Que os gentios antes de Cristo e nós antes de aceitarmos o Senhor Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, antes de nós nascermos de novo, e aqueles que ainda não conhecem o Senhor Jesus, eles viviam uma condição desesperadora, aonde o fim, o destino, era certo, que era a morte eterna, era o inferno. Mas em Cristo Jesus, nós temos a nossa salvação. Por meio do sangue derramado naquela cruz, fomos reconciliados com o Senhor e enxertados na árvore. Glória a Deus! E por esse motivo, nós temos que a cada dia despertar o amor e a gratidão a Deus, refletindo isso no nosso modo de agir, de pensar, de falar, né? Que ele tem que ser moldado não como este mundo, como vimos falando nas demais aulas, mas sim de acordo com a palavra do nosso Senhor Jesus. O tópico número 1 vai dizer o seguinte: chamados incircuncisão. Na era antes de Cristo, além de mortos espiritualmente, os gentios eram desprezados pelos judeus e identificados como incircuncisos. Vamos ler, irmãos, Gênesis capítulo 17, versículos do 1 ao 11. Acompanhe comigo a leitura na Bíblia. Diz o seguinte, capítulo 17, versículo 1 ao 11, que diz o seguinte: Quando Abraão atingiu a idade de 99 anos, o Senhor apareceu a ele e disse: Eu sou Deus Todo-Poderoso, ande na minha presença e seja perfeito. Farei uma aliança entre você e mim, e darei a você uma descendência muito numerosa. Abraão se prostrou com o rosto em terra a Deus e lhe falou: Quanto a mim, esta é a minha aliança com você. Você será pai de muitas nações. O seu nome não será mais Abrão, sim Abraão, porque eu o constituí pai de muitas nações. Farei com que você seja extraordinariamente fecundo. De você farei surgir nações, e reis procederão de você. Estabelecerei uma aliança entre mim e você e a sua descendência no decurso das suas gerações. A aliança é essa perpétua, para ser o seu Deus e o Deus da sua descendência. Darei a você e a sua descendência a terra onde agora você é estrangeiro, toda a terra de Canaã, como propriedade perpétua, e serei Deus deles. Deus disse ainda a Abraão: Guarde a minha aliança, você e sua descendência, no decurso das suas gerações. Esta é a aliança que vocês guardarão entre mim e vocês e a sua descendência. Todos do sexo masculino que estão no meio de vocês deverão ser circuncidados. Vocês devem circuncidar a carne do prepúcio, e isso servirá como sinal de aliança entre mim e vocês. Então, o que significava a circuncisão? Como lemos agora, irmãos? O que era? Era um sinal da aliança realizada entre Deus e Abraão.
e o seu povo escolhido. Importante ainda ressaltar que essa aliança, Deus ainda pede para que Abraão ande na presença dele e seja perfeito. Então, mais uma vez, nós vemos nas Escrituras o conceito, a ordenança do Senhor para andarmos em santidade, andarmos de acordo com as Escrituras. Circuncisão é a remoção cirúrgica do prepúcio do órgão sexual masculino. Então, como falamos, a circuncisão ela representava, ela demonstrava, ela era um sinal externo. Então era prescrito na lei como um sinal externo de quem pertencia ao povo da aliança. Então era isso que era a circuncisão. Em contrapartida, irmãos, hoje nós, salvos em Cristo Jesus, não precisamos da circuncisão como sinal. Pelo contrário, conforme estudamos nas aulas anteriores em Efésios, capítulo 1, versículos 13 e 14, onde o Espírito Santo testifica a nós, sendo o selo da promessa do Senhor. Louvado seja Deus. Nós não precisamos mais nos circuncidar, não precisamos mais seguir esse preceito, porque o que nos testifica é o Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor por isso. O procedimento era realizado, então, no 8º dia de vida dos nascidos em Israel, ou estrangeiros comprados a dinheiro. Quem não era circuncidado era tido como incircunciso e, portanto, excluído da aliança. A circuncisão tornou-se um sinal que distinguia os judeus dos demais povos gentios. Ou seja, a circuncisão ela representava, portanto, como falamos, a aliança do Senhor com o teu povo e o diferenciava dos demais povos em sua volta. E qual era o significado religioso da circuncisão? Vamos ler Êxodo 19, capítulo 19, versículos 5 a 6. 5 a 6. 19, 5 e 6. Que diz o seguinte: Agora, pois, se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão a minha propriedade peculiar dentre todos os povos. Porque toda a terra é minha. Vocês serão para mim um reino de sacerdote e uma nação santa. São essas as palavras que você falará aos filhos de Israel. Então Deus está falando aqui com Moisés, né, para que o povo guarde a aliança feita com ele, com este povo, para que siga os preceitos, para que seja um povo santo. Né? Então a circuncisão ela representa a santidade do teu povo. Conforme está escrito aqui na apostila, olhem só, irmãos, seu significado religioso ele apontava para a santificação. Pois as Escrituras vão dizer, né, quando nós lemos o Pentateuco, somente o livro de Êxodo, Deuteronômio, se o povo de Israel atender ao Senhor, se o povo de Israel viver conforme a vontade do Senhor, andar de acordo com as Escrituras, este povo será bem sucedido. Do contrário, esse povo irá sofrer. E de fato foi o que aconteceu. O povo, após conquistar a terra prometida, até mesmo antes, eles caminharam poucos dias, quando Moisés enviou os espias à terra, somente 2, Caleb e Josué, confiaram no Senhor, os demais espias não, e esses demais espias contaminaram todos os demais do povo de Israel. Não confiarem que o Senhor, independentemente da força daquele povo, daquela terra, o Senhor daria a vitória. E por conta disso, este povo andou 40 anos no deserto. Em questão de dias que eles chegaram à terra prometida, eles levaram anos, até que toda essa geração que saiu do Egito morresse. Por conta da incredulidade com o Senhor. Maldizer o Senhor pela sua incredulidade. Ainda mais à frente, Moisés também não entra na terra prometida. Moisés, por que ele não entra? Porque o Senhor pede para que ele fale a rocha. Ele bate a rocha. Desobedeceu a ordem do Senhor. Ele não entra. Ele simplesmente vê. E morre. Josué, sim, toma a liderança e entra. Conduz o povo de Israel à terra prometida. E na terra prometida, esse povo com o tempo se corrompe. Passa aí para idolatria, idolatrar outros deuses também. E aí esse povo vai para o cativeiro.
Depois disso, esse povo se volta a Deus novamente. E aí vemos toda a história de Israel. Desde que Deus escolheu o povo, toda a história. O povo tinha sucesso, o povo tinha segurança quando andava com Deus. Quando esse povo virava as costas ao Senhor, ele era derrotado, ele era roubado, a terra era destruída. Esse povo era levado ao cativeiro. Vimos isso, inclusive, quando Jesus fala, em Mateus 24, sobre a destruição do templo que ocorreu em 70 depois de Cristo, quando Roma destruiu o templo. E todo o povo de Israel foi espalhado pelo mundo. O povo de Israel andou espalhado pelo mundo anos, irmãos. Somente em 1948, em 14 de maio de 48, esse povo volta a ser um país, uma nação, reconhecida como uma nação. Depois de todos esses anos, esses séculos que se passaram, Deus traz de volta este povo conforme a tua palavra. Da mesma forma como o Senhor falou que esse povo seria espalhado dos 4 cantos do mundo. No momento ele iria trazer esse povo de volta. Então, o Vale dos Ossos Secos é Israel voltando a ser uma nação, conforme o Senhor havia predito. E essa nação se voltará ao Senhor no momento escatológico, ou seja, no momento futuro. No momento futuro, o Senhor irá tratar com este povo, que se voltará a ele naquele momento. Enquanto isso, estamos vivendo a plenitude dos tempos da igreja. E os eventos escatológicos estão por vir, irmãos. A cada dia que se passa, estamos mais próximos deles. E Deus o cumpre. Então, o povo de Israel, embora hoje viva uma sociedade secularizada, é o povo do Senhor. É o povo que, no futuro, no momento escatológico determinado pelo Senhor, ele irá tratar com aquele povo que se voltará a ele, como diz as Escrituras. Louvado seja Deus. Como a corrupção e as práticas idólatras estavam fortemente relacionadas com a sexualidade depravada, a circuncisão simbolizava, então, a aliança de purificação requerida ao povo escolhido. Vamos ler esses 3 textos, acho que vale a pena, irmão. Jeremias 5:7. Jeremias, capítulo 5, versículo 7. Jeremias 5:7, que diz o seguinte: por que eu deveria o perdoar? Seus filhos me abandonaram e juraram por aqueles que não são deuses. Embora eu tenha suprido as suas necessidades, eles cometeram adultério e frequentaram a casa de prostituição. O outro texto é Oséias 4:14. Oséias 4:14. Que diz o seguinte: não castiguei suas filhas por se prostituírem, nem suas noras por adulterarem, porque os próprios homens se associaram a meretrizes e participam dos sacrifícios oferecidos pelas prostitutas cultuais. Um povo sem entendimento precipita-se à ruína. Ou seja, irmãos, um povo que não tem um entendimento, leva uma vida solta, sem o rigor e amor do Senhor colocado nas Escrituras, ele precipita-se à ruína. E por fim, Gálatas 5:19, que vai dizer o seguinte: ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem. E os versículos seguintes ainda continuam mostrando a evidência das obras da carne, que é idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, olha que Paulo fala, como antes já os adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Ou seja, mais uma vez, andar em santidade. Era algo tão sério que os judeus se recusavam mesmo a comer com os circuncisos. Aqui ele relata o evento lá de Cornélio, quando Pedro, em Atos 11:3, quando Pedro teve que se justificar aos demais judeus, porque os judeus crentes, por que ele foi à casa de Cornélio. Teve que explicar a visão que Deus deu a ele, para que ele fosse à casa de Cornélio.
Né? Lembrando que é o primeiro relato nas Escrituras de uma casa gentílica aceitando ao Senhor Jesus como Senhor e Salvador e sendo batizada. Então Pedro pregou para este homem. Pedro levou o evangelho para este homem, até então gentílico. É importante, irmãos, que a gente olhe esse texto, né, falando assim, olha só, era algo tão sério que os judeus se recusavam até mesmo de comer com os incircuncisos. E eu fico pensando no nosso dia a dia, na nossa vida. Né? Os judeus não se associavam com os gentios. Né? Não se associavam com aqueles que não eram judeus, aqueles que não compartilhavam a mesma fé. Né? Aí os irmãos podem pensar, mas Deus falou para que Pedro fosse até a casa de Cornélio para pregar o evangelho. É verdade. Ele foi até a casa de Cornélio, só que Cornélio era um homem temente a Deus. Provavelmente ele conhecia o judaísmo, ele procurava ter uma vida dentro dos conceitos judaicos, mesmo ele não sendo judeu. Ele reconhecia que existia somente um Deus. Né? E Pedro vai até lá para pregar o evangelho. O que eu quero dizer com essa história? É errado, irmãos, nós conversarmos com pessoas que não creem no Senhor Jesus, que não são crentes em Cristo Jesus, que não creem na Bíblia Sagrada como única regra de fé, como a palavra do nosso Senhor Jesus, como a palavra do Deus de Abraão, Isaac e Jacó. É errado. Não é errado nós conversarmos com ele, não é errado nós testemunharmos com eles, não é errado nós falarmos do amor de Cristo. Muitas vezes até no próprio trabalho, a maioria das pessoas que vem trabalhando muitas vezes não são evangélicas, não conhecem, né, o evangelho, não são, nem sequer nasceram de novo, nem sabem o que é isso. A nossa função é cumprir a grande comissão. Para os gentios, para aquelas pessoas, nós também somos gentios, mas para as pessoas que não conhecem, que não são crentes em Cristo Jesus, a nossa função para com elas é pregar o evangelho, é pregoar a palavra, para que elas venham conhecer ao Senhor. E mais do que isso, né, irmãos, a nossa vida tem que testificar o Senhor, para que o nome do Senhor seja glorificado e por meio da nossa vida essa pessoa possa vir a conhecer o Senhor. Irmãos, o que eu quero dizer com isso? Vamos ver 3 textos. Né? Um está lá em Provérbios 13, 20. 13, 20. Que diz o seguinte: aquele que anda com sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Vamos ler agora Provérbios 18, 2. O tolo não tem prazer no entendimento, mas sim expor os seus pensamentos. A gente já volta nos textos, irmãos. E por fim, Efésios 4, 29. Vamos ver Efésios 4, 29, que diz o seguinte: nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros conforme a necessidade, para que conceda graça aos que o ouvem. Amados, o que eu tenho pensado e refletido sobre isso? E o que eu quis dizer com esses versículos? Não é errado falarmos com aqueles que não creem no Senhor Jesus. Agora eu penso, será que nós temos que dividir a nossa vida com as pessoas que não têm os mesmos preceitos que nós? Será que nós podemos deixar essas pessoas que não vivem o Evangelho darem testemunho à nossa família, aos nossos filhos, na nossa casa? Né, irmãos? Porque as palavras valem menos do que as ações. Nós estamos vendo as ações, e aquelas ações nos influenciam, assim como influenciam os nossos filhos, as nossas famílias, e o nosso testemunho também, irmãos. Então não é errado, mas precisamos tomar cuidado com quem andamos, e nós precisamos influenciar, nós precisamos ser luz a ele. Não podemos deixar ser influenciados. Então, quando um judeu não se misturava com um não-judeu, era justamente isso. Para que ele não viesse a ser influenciado, que ele não viesse a se desvirtuar do Senhor. E nós corremos esse risco. O nosso mundo cada vez mais secularizado, relativista, como falamos na aula passada. Muito entretenimento, ou seja, muita influência do mundo já entra em nossas casas. Imagine se nós tivermos uma pessoa que convive com nossa família, com nossos filhos diariamente, a influência. E como essas pessoas, mesmo que elas não queiram, elas influenciam e podem levar os nossos filhos para longe do caminho do Senhor. Portanto, irmãos, temos que vigiar e orar para que o Senhor nos dê sabedoria e entendimento,
como agir nessas situações. A circuncisão do coração. O apóstolo reconhece que os gentios não faziam parte da circuncisão, mas com uma ressalva. O sinal dos judeus era apenas físico, realizado por mãos humanas. A boa nova que Paulo traz é de que a verdadeira circuncisão não se tratava de uma operação externa, na carne realizada pelos homens, mas a que foi feita no interior, que é a do coração, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Irmãos, lendo esse texto, me lembro muito do relato que o apóstolo João descreve no livro dele, no Evangelho segundo João, no capítulo 3, que fala onde Nicodemos, que era mestre dos judeus, fariseu respeitado na sociedade, ou seja, conhecia as Escrituras, mestre de mestres, ensinava os outros as Escrituras, foi ter com Jesus. E Jesus lhe responde que era necessário nascer de novo, porque quem não nascer da água e do Espírito não entrará no reino dos céus. Ou seja, aquele homem seguia a lei, aquele homem era circuncisado. Ele tinha toda demonstração, ele mostrava, ele representava a aliança do povo dele com o Senhor. Mas por dentro, ele não conhecia o Senhor, ele não era salvo ainda. Ele precisava se revestir do novo homem. Tirar o velho homem, se revestir do novo homem, nascer de novo, ser circuncisado no coração, aceitando o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Assim, em Cristo, o sinal de quem pertence a Deus não é a circuncisão nem a incircuncisão, mas sim o ser uma nova criatura. Nós temos falado muito disso, principalmente na última aula, que foi o assunto, que a partir do momento que nascemos de novo, somos uma nova criatura. As nossas obras não são mais a mesma, não podem mais ser a mesma. Tem que haver transformação, e essa transformação não é forçada. Deus faz com que nós nos transformemos. E nós precisamos nos esforçar para praticarmos as boas obras e nos santificarmos. Como diz o apóstolo Paulo em várias cartas que ele encaminha às igrejas, no qual ele combateu o bom combate, no qual ele maltratava a própria carne em busca da santidade. A santidade nós precisamos buscar, o caminhar. As boas obras nós precisamos nos esforçar para fazer. Deus nos ajuda, mas nós temos que querer, irmãos. A circuncisão na nova aliança. O assunto da circuncisão gerou discussões acaloradas entre os gentios, conforme Gálatas 2:3 e Filipenses 3:2. Em Antioquia, a questão ganhou muita dimensão. Provocou intensos debates e culminou na convocação do primeiro concílio da igreja em Jerusalém. Está relatado todo esse debate no livro de Gálatas. A deliberação dos apóstolos sobre o assunto, sobre a orientação do Espírito Santo, passou a enfatizar que na nova aliança, a circuncisão somos nós, que servimos a Deus no Espírito, nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Louvado seja Deus, irmão. Então não mais somos feitos de atos externos, mas Deus vê o nosso coração. Irmãos, isso é muito sério, porque podemos doar todos os bens que nós temos. Podemos ajudar todos os necessitados. Podemos construir casas para quem não tem casa. Podemos doar alimentos. Externamente, o mundo pode olhar e aplaudir. Nossa, olha só o homem fazendo isso. Mas Deus conhece o nosso coração. Quando formos apresentados no tribunal de Cristo, Jesus irá julgar as nossas obras. Não se eu fiz mais ou se eu fiz menos, mas a intenção de cada coisa. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer: tudo o que façamos, façamos para a honra e glória do Senhor, pois tudo é manifesto a Ele um dia, irmãos. Não fazemos nada para o mundo, não fazemos nada para o homem, fazemos tudo para o Senhor. A obra é dele, nossas vidas é dele. Louvado seja Deus. Os gentios não faziam parte do pacto da circuncisão e por isso estavam excluídos da aliança com Deus. Louvado seja Deus, irmãos, que Cristo, que Deus amou o mundo, de tal maneira que enviou o seu único Filho, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Antes a salvação era só para o judeu. Deus assim tinha feito, mas o seu plano, ele já tinha de enviar o seu Filho. Conforme lemos no Velho Testamento inteiro, irmãos, que o Messias viria para redimir o mundo, não somente o seu povo. Louvado seja Deus.
Estranhos ao concerto da promessa, assim éramos nós. Estranhos ao concerto, ou seja, ao acordo, à aliança feita. Nessa parte, o apóstolo Paulo aponta a situação dos gentios. Naquele tempo estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos ao concerto da promessa. Uma vida sem Cristo. Ao descrever a história passada dos gentios, o apóstolo traz à memória que naquele tempo, ou seja, isto é, antes da regeneração, eles viviam imersos no paganismo, e portanto sem Cristo. Isso indica a religiosidade dos gentios era incapaz, perdão, irmãos, de inseri-los na promessa messiânica da salvação. Interessante notarmos que eles viviam imersos no paganismo, ou seja, antes de Cristo, eles viviam imersos no paganismo, na idolatria, na autossatisfação. Não é diferente hoje, irmãos. Hoje, muitas vezes, não que não existe sim a idolatria a outros deuses, mas muitas vezes esses deuses não é um Deus do paganismo. Muitas vezes é o Deus do entretenimento, é o Deus do dinheiro, é o Deus do trabalho. Então você idolatra essas coisas, idolatra uma pessoa, idolatra um amigo, idolatra as coisas que estão em sua volta e não dá o louvor a somente um, que é Deus. A idolatria não somente é um Deus, mas você quer tanto uma coisa que você busca, idolatra aquilo. Você idolatra o dinheiro. Tudo que te move ao dinheiro é uma idolatria. Tudo que no seu tempo vago você vai e faz entretenimento. Assiste filmes e mais filmes, gasta horas. Será que o seu coração não está nisso, irmãos? Temos que vigiar e tomar cuidado, porque isso também é uma forma de idolatria. É importante porque hoje em dia, principalmente, temos muita idolatria do eu, do nosso ego, onde fazemos as coisas não para o Senhor, mesmo as coisas para a obra. Muitas vezes não estamos fazendo para o Senhor. Tem muita gente, inclusive dentro da igreja, fazendo as coisas em busca de aplausos, em busca do conhecimento do mundo, do reconhecimento do mundo. Que prega um evangelho torto. Não um evangelho da prosperidade, um evangelho simples, um evangelho romântico, um evangelho fácil. Irmãos, Jesus vai falar, a Bíblia nos fala, o caminho é estreito. Não é largo. Não é esse evangelho fácil. Temos que aceitar ao Senhor Jesus e a nossa vida tem que ser manifestada por meio dele. Os nossos atos têm que refletir ao Senhor e temos que andar de acordo com a vocação que fomos chamados de sermos santos e irrepreensíveis, irmãos. Louvado seja Deus. Também significa que eles desconheciam a Cristo, aqueles gentios antes de Cristo, não tinham ouvido falar da promessa messiânica, como também eram diferentes as promessas acerca dele e de sua obra, conforme Hebreus 8, 8 e 10. Os gentios eram ainda separados da comunidade de Israel. Ainda no versículo 12, o apóstolo salienta a desvantagem de os gentios não pertencerem à comunidade de Israel. Eles estavam excluídos não só dos símbolos externos, mas também não faziam parte do povo escolhido. E, consequentemente, não podiam usufruir dos privilégios da aliança abraâmica. A aliança feita com Abraão. A constatação cruel era de que Deus não havia se revelado aos gentios, pois a chamada divina fora feita somente a Abraão e a sua descendência, conforme Gênesis 17, 17. Nessa perspectiva, a lei e as promessas pertenciam somente aos judeus. E desse modo, os gentios estavam fora do alcance das bênçãos prometidas a Abraão, a Isaac e a Jacó. Vamos ler, irmãos, Gálatas 3, 29. Gálatas 3, versículo 29. Que diz o seguinte: e se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros, segundo a promessa. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, antes do Senhor Jesus vir, antes de nós nascermos de novo, nós não fazemos parte da promessa. Nós vivíamos sem esperança neste mundo fatado, esse mundo dominado pelo diabo, esse mundo dominado pelo ego, pela idolatria do próprio eu, dos bens materiais, mas a morte nos levaria ao inferno.
Mas Deus, perante a sua misericórdia, de tanto que nos amou, Ele manda o seu Filho para morrer por nós. Derramar o teu sangue na cruz do Calvário para redimir nós ainda sujos do pecado, irmãos. Aquele mais cruel pecado, Cristo lavou por meio do teu sangue derramado. Louvado seja o nome do Senhor. E isso é motivo de alegria. E por conta disso, agora nós somos de Cristo. E conforme falamos nessa aula, que antes de Cristo não tínhamos parte da promessa. Agora, como diz Paulo fala em Gálatas, e se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros, segundo a promessa. Conforme lemos no começo, somos enxertados na oliveira. Louvado seja o nome do Senhor. Entretanto, o que os gentios precisavam saber era que por meio de Cristo, eles também se tornariam descendência de Abraão. Louvado seja o nome santo do Senhor. Alienados aos pactos das promessas. Uma vez separados da comunidade de Israel, os gentios desconheciam totalmente os vários pactos que Deus estabelecera com os patriarcas israelitas. Esses pactos giravam em torno da grande promessa do advento do Messias. Vamos ler, irmãos, Atos, capítulo 13, do 32 ao 37. Atos, acompanhe comigo a leitura, por favor, irmãos. Atos 13, 32 a 37. Que diz o seguinte: E nós anunciamos a vocês o evangelho da promessa feito aos nossos pais, como Deus a cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando Jesus, como também está escrito no Salmo número 2, você é meu filho, hoje eu gerei você. E quanto ao fato de que o ressuscitaria dentre os mortos para que jamais voltasse à corrupção, Deus me expressou dessa maneira: e cumprirei a favor de vocês as santas e fiéis promessas feitas a Davi. Por isso também diz outro salmo: não permitirás que o teu santo veja corrupção. Porque tendo Davi no seu tempo servido conforme o plano de Deus, morreu, foi sepultado ao lado dos seus pais, e viu corrupção, seu corpo foi corrompido. Porém, aquele a quem Deus ressuscitou não viu corrupção. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Dentre eles, então aqui é o advento do Messias, Paulo está testemunhando em Antioquia. Dentre eles, dentre os pactos que os gentios não conheciam, está o pacto abraâmico, lá em Gênesis 12, 3. O pacto mosaico, Deuteronômio 28, 14. E o davídico, segundo Samuel 7, 13. Esses pactos eram reiterações da promessa messiânica. Vamos ler, irmãos, somente o pacto mosaico, lá em Deuteronômio 28, 14. Deuteronômio 28, do 1 ao 14. Onde vai falar sobre as bênçãos decorrentes da obediência. Diz o seguinte, irmãos, do Deuteronômio 28, do 1 ao 14. Se vocês ouvirem atentamente a voz do Senhor, seu Deus, tendo cuidado de guardar todos os mandamentos que hoje lhe ordeno, o Senhor, seu Deus, exaltará vocês sobre todas as nações da terra. Se ouvirem a voz do Senhor, seu Deus, sobre vocês virão e alcançarão todas estas bênçãos. Ou seja, se o povo de Israel, que Moisés está falando aqui, que se o povo de Israel andasse de acordo com os preceitos do Senhor, eles alcançariam todas as seguintes bênçãos. Benditos serão vocês na cidade, e benditos serão vocês no campo. Bendito será o fruto do seu ventre, o fruto da sua terra, o fruto dos seus animais, e benditas serão as crias das suas vacas e ovelhas. Bendito será o seu cesto de cereais, e bendita será a sua amassadeira de pão. Benditos serão vocês ao entrar, e benditos serão ao sair. O Senhor fará com que os inimigos que se levantarem contra vocês sejam derrotados na presença de vocês. Eles virão contra vocês por um caminho, mas fugirão da presença de vocês por 7 caminhos. O Senhor determinará que a bênção esteja nos seus celeiros, e em tudo que colocarem a mão, ele os abençoará na terra que o Senhor, seu Deus, lhe dá.
O Senhor os constituirá para si em povo santo, como prometeu com juramento, se guardar os mandamentos do Senhor seu Deus e andarem nos seus caminhos. E todos os povos da terra verão que vocês são chamados pelo nome do Senhor e terão medo de vocês. O Senhor lhes dará abundância de bens no fruto do seu ventre, no fruto dos seus animais e no fruto do seu solo, na terra que o Senhor prometeu dar a vocês sob juramento aos seus pais. O Senhor lhes abrirá o seu bom tesouro, o céu para dar a chuva à terra no tempo certo e para abençoar todo o trabalho nas suas mãos. Vocês emprestarão a muitas nações, porém não tomarão emprestado. O Senhor os porá por cabeça e não por cauda, e só estarão em cima e não debaixo, se obedecerem aos mandamentos do Senhor seu Deus, que hoje lhes ordeno, para guardar e cumprir. Não se desviem de todas as palavras que hoje lhes ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda, seguindo outros deuses para o servir. Louvado seja Deus, irmãos. As bênçãos derramadas sobre o povo de Israel, se assim ele permanecesse nos preceitos do Senhor. Os gentios não tinham noção desses fatos, e por consequente estavam alienados de qualquer promessa ou esperança messiânica. Ou seja, os gentios não tinham parte na promessa messiânica, estavam excluídos. A sua história, portanto, meus irmãos, era sem Cristo. A nossa história era sem Cristo. E glória a Deus que nós o encontramos, que nós o achamos, que Ele nos chamou, e nós o aceitamos como Senhor das nossas vidas. Louvado seja Deus. Agora, uma vez regenerados em Cristo, é revelada a grandeza do amor divino. De alienados da promessa por meio de sangue de Jesus, os gentios tornaram-se herdeiros da maravilhosa promessa. Louvado seja Deus. A síntese desse tópico. A antiga condição dos gentios era desoladora. Viviam sem Cristo, estavam separados de Israel e eram estranhos à promessa, ao conceito da promessa. Irmãos, aqui cabe a nós também fazermos uma breve reflexão. Assim como era o povo, os gentios antes da vinda do Senhor, assim éramos nós antes de aceitarmos e conhecermos ao Senhor, e assim são aqueles que não conhecem o Senhor hoje. Eles são estranhos ao conceito da promessa, eles não estão enxertados, eles estão fadados ao inferno. Cabe a nós testemunhar ao Senhor com nossas vidas, com os nossos atos, com as nossas falas. Cabe a nós, crentes, levar o bom evangelho, as boas novas do Senhor para o povo, para que eles não mais pereçam, mas sim, assim como nós, tenham a vida eterna em Cristo Jesus. O terceiro tópico diz sem esperança e sem Deus. Agora Paulo passa a descrever a situação dos gentios que viviam, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Vamos ler Salmos 130, versículo 5, que diz o seguinte, irmãos: espero no Senhor com todo o meu ser, e na sua palavra ponho a minha esperança. Glória a Deus. Jeremias 17, 7. Jeremias 17, 7 vai dizer: mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Amados, antes de conhecermos a Cristo, nós não tínhamos essa esperança. O livro de Salmos relata, que Jeremias relata. Nós não tínhamos a esperança no nosso Senhor. Não confiávamos em Deus. Imagina vivemos uma vida que nós não temos esperança, nós não confiamos, não temos em quem confiar. Nossa confiança estava em nós, nas nossas armas, nas nossas condições tão limitadas, e não um Deus único, um Deus capaz, onipotente, onipresente, onisciente. Um Deus com tremendos atributos, alguns que Ele concedeu ao homem, de uma forma, talvez hoje não igual a Deus, mas temos alguns atributos. Vivemos uma vida triste, vazia, tentando alegrarmos a nós mesmos. Mas em Cristo Jesus, louvado seja Deus, temos essa esperança que os Salmos de Jeremias falaram.
Podemos afirmar que os gentios eram desprovidos dessa esperança por causa da parte da filosofia grega, que descartava a possibilidade de uma vida além do túmulo. E que, consequentemente, pudesse ser ditosa, ou seja, abençoada. Além dessa questão, embora Deus tivesse decretado incluir os gentios no plano da salvação, eles mesmos ignoravam essa promessa. E por isso não tinham em que sustentar qualquer esperança. Imagina, irmãos, fazendo um paralelo com a situação que nós estamos vivendo hoje, essa pandemia, né? Milhões de casos já no mundo, milhares de mortes por conta do Covid-19. Nós temos a nossa força, a nossa fortaleza, a nossa rocha, nosso Senhor. Mas o mundo não tem. O mundo está sem esperança. O mundo está perdido, procurando um homem para que possa ajudar, para que possa achar uma cura, um caminho, um sentido. E nós sabemos quão falho é o homem. Tão pecador. Tão falha, tão fraca é essa esperança no homem, irmãos. E glória a Deus, porque hoje, pela misericórdia e graça do Senhor, nós temos esperança. Louvado seja Deus. Como a esperança é âncora para a alma, os gentios desprovidos dela padeciam de medo e incerteza. Conforme Hebreus 6, 8, 19, 2 Coríntios 7, 10. Por conseguinte, a falta de esperança e de paz revela a ausência de Deus. Sem Deus no mundo. A expressão sem Deus não significa que os gentios não serviam ou não acreditavam numa divindade. Ao contrário, eles eram politeístas e idólatras, pois acreditavam e adoravam muitos deuses. Conforme falamos aqui, irmãos, naquela época eram muitos deuses. Eu enfatizo. Hoje, os nossos deuses, deuses da nossa era, essa era secularizada, é o dinheiro, o conforto, o ego, querer o reconhecimento do próximo, fazer de tudo para que a pessoa me aceite, né? E não mais o Deus de Israel, Deus de Abraão, Isaac, Jacó, Deus de Moisés, né, irmãos? Deus de Josué. Não é mais o Deus da Bíblia, mas sim um Deus mais leve, talvez, um Deus menos rígido, um Deus somente amoroso. E esquece que Deus é justiça, que nós temos que ter uma conduta digna do Senhor, para que o nome dele seja glorificado. Assim, por meio do seu paganismo, estavam alienados do Deus que havia se revelado a Israel, conforme Êxodo 19, 1, 16. Isso significa dizer que suas vidas eram regidas pela falsa ideia de divindades pagãs que as mantinham escravizadas em densas trevas espirituais. Trata-se de uma descrição de um quadro calamitoso. Entretanto, felizmente, irmãos, esse quadro foi alterado pela intervenção dos desígnios eternos do verdadeiro Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ler João 17, 3. João 17, 3. Que diz o seguinte: esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Louvado seja o nome do Senhor. A síntese do top 3 diz o seguinte: que a antiga condição dos gentios era lamentável, e assim a nossa também, irmãos. Parece que nós estamos falando dos gentios como se fosse um povo distante, antes de Cristo vir à Terra. Não, irmãos. Estamos falando também daqueles que não conhecem o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, que não aceitaram, que não conhecem a palavra. Eram desprovidos de esperança e sem Deus na vida e caminhavam a passos largos para a perdição e ao inferno. Irmãos, louvado seja Deus. Estamos chegando à conclusão desta aula. Um tema importantíssimo, irmãos, na nossa caminhada com Deus, na nossa caminhada com Cristo, rumo à vida eterna, aonde vemos a nossa condição antes, a condição das pessoas ainda não conhecem o Senhor. Não podemos, irmãos, ficarmos conformados com isso. Não podemos pensar que agora somos salvos. Glória a Deus. Glória a Deus, irmãos, pela misericórdia e graça do Senhor. Mas precisamos fazer as obras do Senhor,
para que o nome dele seja glorificado. Precisamos andar em novidade de vida. Não podemos mais fazer as mesmas coisas que fazíamos antes, não podemos viver uma vida suja do pecado, temos que ter uma vida santa, irmãos. Viver em santidade, meditar no Evangelho e apregoar a sua palavra, para que outras pessoas possam ter a esperança que nós temos em Cristo Jesus. No outro tempo éramos incircuncisos e estávamos excluídos da aliança com Deus, separados de Cristo e de Israel. Vivíamos alienados ao conceito da promessa, desesperados e longe de Deus, buscando, irmãos, somente a autossatisfação. Um dia, porém, a magnitude do amor divino circuncidou os nossos corações. Aproximou-nos de Cristo e de Israel, incluídos na esperança da promessa, e revelou a nós o único e verdadeiro Deus. Bendito seja o seu santo nome para sempre. Louvado seja Deus. Irmãos, para encerrarmos esta aula, eu gostaria de ler dois textos com os irmãos que se encontram no livro de Efésios. Efésios 2, versículos 19 e 22. Meditem nisso e se alegrem nesse texto, que diz o seguinte, Efésios 2, capítulo 2, versículos 19 a 22. Assim vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Nele, em Cristo, todo o edifício bem ajustado cresce, para ser o santuário dedicado ao Senhor. Nele também vocês estão sendo edificados, juntos com os outros, para serem morada de Deus no Espírito. E vamos ler agora Efésios 4, 5, 6. Que há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Glória a Deus, irmãos. Agradeço aos irmãos pelo apoio, glorifico a vida de vocês. Estudem, se dediquem no conhecimento da palavra do Senhor, para que possamos ser crentes que conhecem o Evangelho, para que não sejamos levados aonde a filosofia nos levar, mas sim arregados na sua palavra. Que Deus os abençoe e que os irmãos tenham um ótimo dia em nome do Senhor Jesus Cristo.